Muito obrigada, Pedro. E para essa rodada de debate, eu tenho comigo aqui a Isa Pena, bem-vinda de volta. Roberto Tardelli, bem-vindo de volta, sumido. Vinícius Poit, oi, você de todo dia, mas eu gosto de você. E estreando no nosso time aqui no Grande Debate, o Hélio Beltrão. Seja muito bem-vindo, Hélio. É claro que eu vou começar com você, então vamos ao debate. Esse depoimento do delegado da Polícia Federal, Leandro Almada, que foi superintendente da APF na Bahia no ano passado, complica a situação de Anderson Torres, nesse caso das operações durante o segundo turno das eleições do ano passado? Boa tarde, Luciana. Obrigado, Tardelli, Isa, Poit. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acredito que complica sim, porque se havia alguma suspeita de alguma irregularidade eleitoral, etc., isso seria algo para ser investigado ou conduzido pela Polícia Federal local, né, pela Polícia Rodoviária local, mas o que tem aqui é uma interferência vinda do Ministério até lá, alegando esse tipo de problema. Então, me parece que complica, porque da onde ele tirou essas informações? Você teria que ter uma corroboração local de que havia algo acontecendo para ver esse tipo de situação. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que esse Almada, né, a gente está contando com a isenção dele nesse depoimento, de que houve isso tudo que está sendo relatado aqui, de que houve um pedido para fazer essa operação conjunta, que o Anderson do outro lado está negando que houve da forma como o Almada colocou. Então, alguém está mentindo. Alguém parece que está vendo alguma coisa. Então aqui a gente tem que lembrar também, eu acho importante colocar isso, de que o Almada, ele agora está no governo Lula. E a gente viu como o governo Lula lidou com quem estava antes no governo Bolsonaro. Basicamente, no governo federal, houve um expurgo. E até gente que tinha mandato foi meio que enxotada. Pega, por exemplo, o caso do Marcos Troirro no Banco dos BRICS, que tinha mandato até 2025. Gente que tinha mandatos até outra data e, mesmo assim, o governo usou toda a pressão para tirar. O fato de que o Almada está hoje ainda como líder da Polícia Federal no Rio de Janeiro, né, superintendente no Rio de Janeiro, ainda dentro do governo Lula, ainda que a Polícia Federal seja um órgão que a gente tem que ver como um órgão de Estado, que não deveria haver interferência do governo federal, me indica que ele deve ter uma linha esquerdista de pensamento, né, a mais alinhada com o governo, suspeito. Então a gente tem que ver aí quem está, afinal, mentindo, sabendo que aí existem interesses políticos envolvidos também. Deixa eu entender o que você está formulando aqui. Aqui, às vezes, eu pergunto para ficar bem evidente para o nosso telespectador. Quem é delegado da Polícia Federal, quem está na Polícia Federal é alguém concursado e pertence ao Estado brasileiro. Uhum. Então, independente do governo, o governo vai, o governo vem, a pessoa está lá, certo. Correto? Uhum. Mas você disse que o fato dele estar agora ainda no governo indica que pode ser que ele tenha... Como superintendente. Como superintendente... Num lugar muito estratégico, né, um lugar onde tem a questão da Marielle, tem muitas questões estratégicas. Então, quando eu digo alguém está mentindo, você insinua que pode ser o Almada. Um dos dois está, e a gente não pode esquecer, e é isso que eu queria apontar, que ele deve ter um viés favorável ao governo. Então, temos que levar isso em consideração também. É isso que eu quis dizer. Muito bem. Aqui eu vou ouvir Tardelli. Boa tarde, Lu, saudade. Pois é, boa fica tarde, 2, 3 dias sem vir. O nosso vozeirão, assim, o Poit, ele animava rodeio no interior, assim, sabe? Deixa eu falar para o nosso telespectador. Daqui a pouco o Tardelli vem com os versinhos de rodeio aí, viu, Tardelli, lá de Ribeirão. Deixa eu contar para o nosso telespectador, Poit, que a Isa estava aqui surpreendendo na hora do intervalo com o vozeirão do Poit e rindo, né? E esse é o motivo da piada aqui do Tardelli, vai. Olá, Isa, tudo bom, querida? Olá. Bom te ver. Sempre bom. Essa questão, numa investigação, você tem diligências elucidativas e diligências confirmatórias. Tudo parte de uma viagem que o Anderson Torres fez. Então, houve essa viagem. Por que ele fez essa viagem? Essa foi a pergunta. Ele não fez essa viagem à toa. Ele fez essa viagem para pressionar alguém. O Almada tira o corpo fora e diz assim, ele não me pressionou. Ele veio para me pressionar, porém não conseguiu fazer o que ele queria fazer. Nessas histórias, eu sou muito cético. São
muitos anos de investigação que a gente acompanha, as duas versões que são muito colidentes, elas precisam ser desempatadas por alguma coisa. E o que faria? Essa é a questão, certo? Essa é a questão. Ah, eu pensei que você tinha resposta. Não, essa é a grande... Eu acho que é o próximo capítulo dessa... Para a gente poder saber quem dos dois está mentindo. Porque são duas versões diametralmente opostas sobre o mesmo encontro. Né? Havia mais alguém nesse encontro? Houve um memorando? Houve um e-mail? Houve uma troca de mensagens? Certo? Tal como está, de 0 a 10 eu dou a essa conversa o valor de 2. Por que 2? Porque são duas pessoas só que estão com duas versões diametralmente opostas. Embora haja a viagem do Anderson Torres para lá. Mas o que está sendo discutido é assim, o que eles conversaram? É mais ou menos, olha, eu vou até Aparecido do Norte me confessar com o padre. O que eu confessei com ele é que a questão, e que nós não sabemos, e não podemos, essa é a cilada da investigação, acreditar mais em um do que em outro. Na investigação as coisas têm que ser demonstradas. Certo? A princípio, você acredita nos dois. Certo? Bom, então, quem desempata? Prova documental, certo? Troca de mensagens, quem mais estivesse na reunião. Certo? Eu acho que essa notícia ainda ela é muito embrionária, para a gente poder tomar alguma posição aí. Certo? Eu fico por hora na arquibancada. A não ser para explicar ao nosso telespectador o que realmente está acontecendo para o que você acompanha as cenas dos próximos capítulos, não é, Poit? Você? Perfeito, Lu. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Isa, nossa super convidada aqui de sempre. Hélio Beltrão, meu amigo, que prazer te ver aqui no Grande Debate. E meu amigo caipira Tardelli, lá de Ribeirão Preto. Você sabe, Lu, que ontem com essas brincadeiras aqui, o que choveu de gente dando sugestão no direct, então não esqueçam de mandar, postem aí a CNN, marquem os apresentadores e mandem mensagem pra gente, porque a gente interage ao vivo aqui no direct do Instagram e nas redes sociais. Pessoal, Tardelli, eu estava dando uma pesquisada a mais sobre essa investigação e tinha uma terceira pessoa que já foi, inclusive, escutada, que é o Nunes, então delegado-geral da PF. Né, possivelmente o chefe do Almada. E incrível, rapaz, que tem 3 versões. O Nunes disse que visitou a Superintendência da Polícia Federal para checar as instalações, obras nas instalações. Aí complica, né? O Torres, Anderson Torres, então ministro da Justiça, disse que foi somente preocupado em combater crimes eleitorais, crimes de compra de votos. E o Almada disse que, olha, não é nada disso não era nem obra e nem só crime, era uma operação conjunta com a PRF. Então tem mais uma versão, viu, Tardelli, para a gente esclarecer. Agora tem uma outra coisa, essa operação conjunta não está muito claro. Do que eles estavam falando? Operação conjunta para barrar propositalmente eleitores de candidato A ou B ou operação conjunta para combater crime? Eu, pessoalmente, não acho nenhum problema em operação conjunta para combater crime eleitoral. Então isso tem que ser investigado. Agora, separando o joio do trigo um pouco, né? A gente falou da PRF ontem, Lu, né? Da atitude do líder da PRF em reconhecer um erro crasso, né? Praticamente um assassinato que cometeram lá com aquele rapaz. Praticamente não foi? Assassinato com aquele rapaz no porta-malas do carro. O Genivaldo, que até o pessoal pediu para a gente colocar o nome dele aqui, não foi um homem, é o Genivaldo. Então, gente, a PRF vai ser escutada ainda. Reportagem da CNN mostrou, Tardelli, alguns slides, isso é meio recente, que vazaram do depoimento do Silvanei. O Silvinei era, então, o superintendente da PRF, e ele colocou defendendo a corporação, e eu acho que faz muito sentido o que ele colocou aqui. Gente, primeiro, por que tinha mais Polícia Rodoviária Federal no Nordeste? Porque lá a malha rodoviária é maior. Porque lá tem mais estados, porque lá o contingente da PRF é maior. E ele comparando os dados nos slides, Lu, né? Por exemplo, gente ou ônibus parado por estado, tá aqui. No Centro-Oeste foram 145 fiscalizações por 4 estados, aproximadamente ali 36 ônibus por estados que foram parados, por estado.
No Nordeste, 322 fiscalizações. De fato, foi a maior. Só que tem 9 estados, dá os mesmos 36. Então, o que o Silvinei quer adiantar no seu depoimento, que vazaram os slides aqui? Que não teve nenhuma parcialidade, que foram as mesmas fiscalizações do primeiro turno. Então, trago essa versão da PRF, que é mais uma versão para ser juntada aí nos autos e ter um veredito final. E tem contra essa versão, né, Poit, as imagens em si que mostraram naquele dia, até o início da tarde do segundo turno das eleições naquele dia, as pessoas mesmo, os eleitores, denunciando. E aí nem vou entrar no mérito que eram eleitores de Lula ou de Bolsonaro. Eram eleitores denunciando que não conseguiam chegar aos seus locais de votação. Então, assim, é a mesma coisa, mas a consequência foi bem dramática naquele dia. Isa? Primeiramente, olá a todo mundo que está assistindo aí de casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Olá, meus queridos colegas comentaristas aí da CNN. Bom, primeiramente, gente, eu acho que se move como operação conjunta, se fala como operação conjunta, se cheira como operação conjunta, se aparenta como operação conjunta, a operação conjunta é. Para mim, qualquer tese que diferente dessa é difícil de acreditar. Inclusive porque essa prática não é uma novidade. Ela não foi inventada agora nas eleições de 2022 no Brasil. Historicamente, quando existe um coronel, por exemplo, ou um governante que quer impedir determinada região de votar, é histórico. Se faz blitz, se faz barragem, né? Assim, se faz barricadas em estradas. Isso não é de hoje. A gente viu isso em vários exemplos, por exemplo, na própria Venezuela. A gente viu isso no Chile. A gente viu quando você, de fato, tem a intenção de impedir determinado setor, seja de um setor, uma região do país, seja de um setor ali que eleitor majoritariamente desse ou daquele candidato, a gente sabe que isso é uma prática. E, para além disso, assim, todas as coincidências, né, todos os elementos, digamos assim, apontam para uma conjunção de mobilizações. A gente está falando de diferentes setores da institucionalidade que se moveram de forma coesa para dificultar ou para organizar operações que no dia das eleições, porque veja, crime eleitoral não acontece só no dia das eleições. Crime eleitoral, ele acontece durante todas as eleições, durante toda a campanha, certo? A gente sabe disso. Então, para você pegar, né, para você flagrar um contexto de crime eleitoral, não faz sentido você fazer uma operação no dia das eleições. Você teria que ter ali uma operação que está sendo construída, né? Que está sendo mobilizada durante os dias prévios, mas não. A gente teve ali uma grande mobilização de recursos, de servidores para organizarem uma operação cuja principal consequência seria colocar dificuldade para determinados setores da população irem às urnas. Isso por si só. E aí a gente não está falando de qualquer pessoa, a gente não está falando de uma pessoa isenta, porque no direito a gente sabe, na hora de você determinar se a pessoa tem culpa ou não, se teve dolo ou não, por exemplo, a gente pega os antecedentes da pessoa, se a pessoa é reincidente. E a gente não está falando aí de qualquer pessoa. A gente está falando do Anderson Torres, no qual na casa dele foi achado um documento que falava em golpe de Estado. Então, para mim, essa coisa de você querer fragmentar demais para tentar ali enxergar é você querer um pouco amassar a realidade, torcer a realidade para ela caber na sua argumentação. Para mim, isso não é que para mim só não cola. Eu acho que para a população fica difícil de acreditar. Em qualquer outra tese que não seja, foi uma operação conjunta, né, direcionada por quem ali tinha a máquina do Estado, né, que a gente sabe quem era.
Isa está trazendo aí, eu vi que Isa estava medindo as palavras, ela falou que a principal consequência, e não foi o objetivo, o principal objetivo era impedir, não, a principal consequência foi o que de fato teria acontecido, nem aconteceu porque acho que no meio do dia o STF acabou entrando aí na história, o TSE entrou na história e as operações foram liberadas coibidas e os eleitores, sim, liberados para tentar ir votar. A gente não sabe as consequências do que poderia ter acontecido, né, Tardelli? Se, por exemplo, algumas pessoas desistiram, mas, enfim, não dá para medir isso. Mas o Tardelli, Isa, trouxe algo aqui que eu acho que também Hélio trouxe, que é essa coisa temos que, apesar de todos os indícios... Claro. A investigação... todos os indícios, como é que você fala? Tem focinho de porco? Como é que é, Tardelli? Focinho de porco, rabo de porco, orelha de porco, pode ser um gambá, né? Muito bem, pode ser um gambá. Mas a gente ainda está nessa discussão para entender, porque é uma guerra de argumentações, só para não utilizar aquela palavra que a gente detesta, narrativas. É uma guerra de argumentações nesse momento e investigação, e apesar de todos os indícios, é preciso investigação para entender qual foi aí o papel de Anderson Torres nessas operações da PRF no segundo turno das eleições, que deu aquela confusão em cidades da Bahia. Era sobre isso que a gente estava falando.